Na graça e na paz do Senhor, muito mais para quem começa nos acompanhando agora na transmissão, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador. O segundo domingo de cada mês, não apenas do mês de novembro, mas de cada mês, nós temos separado para ser o nosso domingo missionário. De 4 ou 5 domingos que tenhamos no mês, sempre o segundo será o nosso domingo missionário. Já em Comunicações da Palavra, que é semanal, há também um dia reservado para a obra missionária, para missões, onde nós contamos histórias, biografias de missionários, homens e mulheres de Deus, muitos deles já na eternidade com o Senhor. Como a frase dessa semana do missionário Adoniran Judson. Eu acho que é a mesma música da semana passada. Teve uma que chegou até a parar na imagem ali, eu tive que espantá-la, ela passou aqui agora. Muitas vezes nós olhamos para o trabalho missionário e queremos entender a questão da palavra sucesso. O Adoniran Judson escreveu dizendo o seguinte: não há sucesso sem sacrifício. Se você tiver sucesso sem sacrifício, é porque alguém sofreu antes de você. E se você se sacrifica sem sucesso, é porque alguém terá sucesso depois. Interessante isso, mencionado pelo missionário Adoniran Judson. Tem uma outra frase também dele interessante: nossas orações seguem por um caminho e a resposta de Deus por outro, e aos poucos as nossas orações e as respostas de Deus se encontram. E a última menção, quando a gente pensa na maneira como Adoniran Judson encerrou seus dias, às pressas no navio retornando para a Inglaterra devido a tão fragilizada, enfraquecida condição de saúde, que nem sequer resistiu. Durante o trajeto da viagem, ele partiu e foi sepultado o seu corpo nas profundezas do Oceano Índico. Mas antes de morrer, ele expressou: não estou cansado do meu trabalho, nem do mundo. Contudo, quando Cristo me chamar para casa, irei com alegria. Amém? Irei com alegria. Então tem muitas situações do passado, da obra missionária, que prevalece ecoando, ensinando e principalmente nos desafiando a colocar nossas vidas perante o altar do Senhor. Amém? Você cantou hoje no altar de adoração. É como Isaías, a indagação que faz daquele que ouve e obedece um enviado. Qual é a indagação que faz daquele que ouve e obedece um enviado? A indagação é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A obra missionária, missões, está no coração de Deus. E na minha vida, eu sempre faço uma retrospectiva. Eu volto lá no passado de 44 anos e percebo qual importante pessoas que foram usadas para chegar com o Evangelho até onde eu estava. E graças a Deus, desde que o Senhor Jesus deu aquela ordem em Atos 1:8 para a sua igreja, que receberiam a virtude ao poder do Espírito Santo, para uma missão de serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até, eu gosto dessa parte, aos confins da terra. Quão maravilhoso quando eu estou apresentando agora,
Comunicações da Palavra, alguém diz assim: olha, eu estou te assistindo aqui no interior do Piauí. Mas tem também o pessoal de Moçambique. Depois a gente manda para eles, para o grupo deles lá. Tem alguém espalhado dos nossos contatos em Portugal, na Inglaterra. Esse dia eu estava fazendo o programa olhando uma pessoa conhecida nossa, lá na Inglaterra. Eu fiquei imaginando que horas eles têm lá agora, não é? E Estados Unidos. E você tem hoje num aparelho a condição de onde você está, chegar até aos confins da terra. De vez em quando eu gosto de comparar a época de Davi com a nossa época. Põe você lá, coloca você lá. Você vai se desesperar. Não é, irmão Gessé? Você vai desesperar. Primeira coisa, você vai... Cadê o meu relógio? Eu estou sendo até exagerado, né? Vai ser... Nossa, esse povo aqui não vive. Nós aqui estamos vivendo no século 21, né? Lá eles estão... Como eles conseguem viver? Lá em Moçambique, os moçambicanos dizem que muitas das pessoas do Brasil que se julgam pobres, ele está perguntando onde é que você é pobre, sendo que você tem um chuveiro dentro de casa, um banheiro, e desse banheiro você tem um chuveiro e você toma banho com água quente. E aqui em casa, pela graça e misericórdia de Deus, a gente nem paga o aquecimento da água, é solar. Amém? Glória a Deus. E aí eu demoro um pouquinho mais, né? Você só paga aí, tem um pouquinho mais o valor da água. Bênção de Deus. Olhe para você. Eu até já estou investido num trabalho de colocar pães para as crianças na África. Eu quero reunir comigo, outros querem fazer isso. Unir esforços nunca é demais, é bom unir esforços. Qualquer R$1 já faz uma grande diferença para aquele povo lá de Moçambique. Graças a Deus. Vamos para o nosso texto agora. Daqui a pouco eu vou orar pelos enfermos. A minha esposa está dizendo: ore pelo pastor, você vem orar por mim. Tem a cirurgia amanhã, tem um outro quadro de saúde. Eu estou nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo Ele fez bem. Então, só tomar a direção dEle, não é para ficar inquieto por coisa alguma, a não ser orar e aguardar, e expressar a ação de graças. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao versículo 38. Mateus 9. Eu não sei como é que eu ainda não sonhei com Mateus 9. Tem dia que eu passo o dia inteiro pensando nesse texto da palavra de Deus. E tudo quanto por Deus... Aliás, vamos entender isso hoje, né? O agir de Deus. Mateus 9, 35 a 38 é o nosso texto para a nossa leitura nesse momento. Por gentileza, apenas aquele ficar em pé rapidinho para leitura e oração, você vai se cansar ficando todo o tempo assentado. Quando a gente olha para o versículo 35, a gente vê muita ação, muita energia, muita disposição, muito desejo investido na obra. Por parte de quem? De Jesus. Olha que Ele é o instrumento na obra. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados
e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Que Deus abençoe a porção lida da palavra, que ela venha ser fixada no nosso coração. Vamos orar nesse momento. Nos entregamos, Senhor Deus, perante o trono de graça do Senhor. O Senhor nos preparou tudo quanto dentro daquilo que temos recebido hoje à noite, entendemos, vem do Senhor. Graças te damos, Deus, por cada família conosco hoje à noite. Que bênção, Deus. Que privilégio, que alegria esse momento de estarmos comungando com o Senhor e também uns com os outros. Derrama a tua graça, Senhor. A tua misericórdia que se renovou nessa manhã é a causa de não sermos consumidos. Agora, Deus, eu oro pela palavra, pelo poder da mesma, que ela encha os nossos corações de alegria perante o Senhor. Ó Pai, sempre que a tua palavra é pregada, é ensinada, a obra do Espírito Santo começa com amor, vem gozo, alegria, paz, as manifestações do fruto do Espírito. E também, Deus bendito, irmãos e amados, que tem levantado entre nós, tem sido levantada a necessidade de orarmos. O Alain, Deus, da família da irmã Rosângela, que travou o seu frágil corpo. Oramos pela obra de destravamento tão impressionante que o Senhor pode realizar, apenas um ato de um sinal que ele tenha do Senhor, a melhora para o seu frágil corpo. Irmã Inês, Deus está num processo da ação e desenvolvimento da providência do Senhor para a cirurgia, que ela já tão breve está aproximando e ela irá fazer. Que ela seja abençoada pelo Senhor. Também oramos, Deus, pela Tayana, filha da irmã Rosângela. Ó Deus, toque no corpo dela, na enfermidade, no padecimento. Cremos na obra que vem do Senhor, que és o médico dos médicos. Clamamos a providência do Senhor. Também, Deus, a Dona Maria Cordeiro, a mãe do Fernando. Eu conheci há pouco tempo o Fernando, Deus. Quero conhecer a Dona Maria Cordeiro. Estou orando, Deus, para que seja preparada essa condição e com ela eu venha comunicar, Deus, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Oramos nesse sentido. E também oramos, Deus, por todos quanto irão receber a comunicação da palavra hoje à noite. Que a recebam na providência e obra do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. A obra missionária, missões como Jesus fazia e como Ele quer que façamos. É desafiador na minha vida, tem sido. Eu disse aqui, volto a ressaltar, a obra missionária exige motivação. É preciso estar motivado para que eu e você sejamos instrumentos eficazes na proclamação, na divulgação do Evangelho. É preciso que eu e você venhamos clamar, suplicar, desejar perante Deus, ter o coração que Jesus tem por missões. Ter essa compreensão, esse entendimento do coração que Jesus tem pelas pessoas perdidas. Deus me deu um coração como o coração de Jesus, que é visto no texto de Mateus 9, principalmente no versículo 36.
que via as multidões. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus é o nosso exemplo da obra missionária. Ele é o maior missionário de que temos compreensão, entendimento na palavra de Deus. E os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João desenvolvem para nós todo o teor, todo o aspecto, toda a importância dos 3 anos do ministério público do Senhor Jesus, saindo do anonimato até a mais auge possível da popularidade, saindo do anonimato, vindo para a popularidade e indo para a oposição, que desencadeou na obra redentora na cruz do Calvário. Tudo quanto ele já havia predito dos seus próprios lábios, preparando a sua igreja, preparando os seus discípulos. Ele é o modelo de como devemos fazer missões. É com ele que Paulo aprendeu. É com ele que Paulo aprendeu, é com ele que Pedro aprendeu, é com ele que a igreja do século 21, não importa a época que estamos vivendo agora, é uma época difícil, de uma situação devastadora, de uma situação de grande imoralidade, apodrecimento na sociedade, mas ainda assim, Hebreus 13:8 diz para nós que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor. E a igreja de Cristo é o corpo dele, ele é o cabeça. Nós temos aqui um Jesus que percorria, estava em ação, toda a energia, obra do Espírito. Essa energia aqui não é energia física, nem muito menos nuclear e nem elétrica, é energia espiritual. Amém? É poder de Deus que estava sobre ele, com quem ele estava. É um poder para percorrer. As pessoas muitas vezes olham para as pessoas ou olham para os outros naquilo que você está empreendendo e fazendo para Cristo e começa a colocar o quê? Limitações, impossibilidades para dizer não, aqui não dá para você. Como se eu e você fôssemos o dono da situação, o dono do projeto e aquilo funcionasse através da nossa condução. Não, mas não pode, não, é muita coisa para você. Jesus percorria todas as cidades, aldeias naquela época, eram aqueles povoados, aqueles lugares que não tinham status de cidade. Ele estava lá também, por quê? Porque no ministério dele não há discriminação, não há acepção de pessoas. Jesus envolvia todos. E o grande desafio que nós colocamos aqui para missões, para a obra missionária de Jesus, é que eu e você precisamos ver como Jesus viu e sentir como Jesus sentia, para que possamos fazer o que ele fez. Jesus via a grande necessidade das pessoas perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu a grande colheita de pessoas perdidas. A grande colheita. Ele comparou isso a uma seara, a um campo pronto para ser colhido. Quando eu penso nisso, há pessoas que eu e você iremos falar do amor de Deus, iremos pregar, que elas já estão esperando. Você pode imaginar isso? Alguém já está esperando, já sente o seu vazio, já sente algo incomodando o seu ser, só não sabe o que é.
Esses dias alguém falou para mim assim, eu estou muito mal na minha vida, e eu conversando com a pessoa, quando ele falou assim, me dá uma vontade de me matar, de jogar-me da ponte. Eu lembrei, ponte para a morte, palavra para a vida. Eu comecei a falar com ele, peguei o contato, já coloquei ele a par das nossos trabalhos. Eu encontro uma pessoa e eu faço uma divulgação. Eu comunico com a pessoa, com os meus conhecidos. Se eu estou de carro, eu paro o carro, vem cá, eu estou fazendo um trabalho, estou na obra de Deus. Ontem o senhor no mercado puxou conversa comigo, eu olhei para aquele homem e falei, quem sabe não é um campo pronto para ser colhido, para ser ceifado, e peguei o contato, o nome. Você não sabe com quem você está conversando. Um dia, lá na Inglaterra, nem era para ele pregar, mas não tinha, acho que pastor na igreja, um jovem, se levantou para pregar. E ele pregava no texto de Isaías 45, 22, olhar para mim sereis salvos, vós todos os termos da terra. Eu sou o Senhor, não há outro. E naquele lugar não era para tal pessoa estar ali, mas havia um jovem em grande conflito, em crise espiritual, necessitando crer e invocar Jesus como Salvador. Um jovem de 17 anos. Um jovem que quando tinha 5 anos de idade, eu não vou dizer que ele invadiu a biblioteca do avô dele, não, mas o avô dele disse, meu netinho, aqui está a minha biblioteca, você já sabe ler, fique à vontade, tem muitos livros aqui, bons livros. E o avô dele era alguém que servia o Senhor. E você imagina aquele garotinho de 5 anos, lendo por horas na biblioteca do vovô, lendo livros, lendo sobre os puritanos, o grupo daquela época de tão investido a vida perante o Senhor. E devido a uma nevasca ocorrida, ele não pôde ir para a igreja que ele costumava frequentar e entrou numa igreja, vou falar o nome da igreja que ele entrou. E ouviu o pregador pregando Isaías 45, 22. Ele entrou numa igreja metodista. E o pregador pregando, na hora do apelo começou a olhar para ele. Quem sabe é você que precisa olhar nesse momento para Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador. Jesus já fez a obra, Jesus está te chamando, venha, olhe para Ele. E Charles Haddon Spurgeon disse, eu olhei para Jesus, ele olhou para mim, e fomos um. Imagine quem pregou nesse momento, Charles Spurgeon, o pregador Spurgeon, que com 20 anos já estava por detrás do púlpito, pregando na Inglaterra, e por mais de 40 anos, ou 40 anos, pregando na mesma igreja na rua New Parks, em Londres. Igreja chamada Tabernáculo Metropolitano de Londres. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores batistas ingleses. Charles Haddon Spurgeon. Escrevia os sermões. Eu gravo meus. Ele escrevia o dele. Não veja isso como absurdo, não. Ai, o que é isso, pastor? Era vendido, tanto quanto hoje você pode comprar os livros de Charles Haddon Spurgeon, porque além de publicar as suas mensagens, ele também fundou, estabeleceu um colégio, e tem um livro chamado Lições aos Meus Alunos, e além disso se envolveu também na criação de um orfanato, um homem usado por Deus. De onde vinha essa energia do percorria e fazia, e parece que acontecia? É obra de Deus. É obra de Deus. E olha que Spurgeon pregava para um auditório que talvez, eu não sei, é duro imaginar que um dia eu vá pregar para 10 mil pessoas no auditório interno e 10 mil pessoas fora dele. Você pode imaginar algo assim? Multidões acorriam para ouvir este homem de Deus.
muito criticado na sua época por aqueles que não entendiam a missão de Deus na vida dele. Jesus viu a grande colheita de pessoas perdidas, viu a grande necessidade, a grande colheita, a grande necessidade de trabalhadores, a grande necessidade de trabalhadores para a colheita. Trabalhadores são poucos, sempre foi e sempre será. Mas em segundo lugar, Jesus sentiu, é preciso sentir o que Jesus sentiu. E ele sentiu compaixão pelas multidões. Ele sentiu compaixão. Vendo as multidões, sentiu compaixão por eles. Será que estamos sentindo compaixão? Não estamos nem aí para essas pessoas. A culpa é deles. Precisamos ver as pessoas como Jesus viu e sentiu o que Jesus sentiu. Algo que enternecia o seu ser, que movia o seu ser. Empatia. Sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Um dia eu estava no lamaçal do pecado, vivendo uma vida que eu tinha até medo de pessoas que morriam. Desde garoto, andando na rua, quando eu me deparava com um cortejo fúnebre, o dia ficava nublado e ficava triste. Eu sentia uma tristeza. Eu sentia uma depressão. Bastava ver um cortejo, imagine me deparar com a pessoa morta, só de falar. E quando eu conheci Jesus, como isso mudou? Amém. Como mudou? Amém? Agora, para hoje à noite, precisamos fazer como Jesus fez. A Bíblia nos mostra que a missão da igreja é pregar o Evangelho, dessa forma evangelizando os perdidos. E quando os perdidos são evangelizados e alcançados para Cristo, eles devem ser edificados na fé cristã. Então, ganhar almas e edificar os salvos é a missão da igreja. Agora é preciso entender que se a igreja somos nós, os cristãos, então essa é a nossa missão. É a nossa missão. Ganhar almas e edificar os salvos. É a nossa missão. É a nossa responsabilidade. Agora, quando nós olhamos Cristo desenvolvendo o seu ministério, ele tinha uma ordem, um princípio de valores. Primeiro ele fazia o quê? Ele estava percorrendo todas as cidades e aldeias. Olha a importância, a ordem de importância. O mais importante no ministério de Cristo. Ensinando na sinagoga deles. Nós ressaltamos aqui nos cultos passados que o apóstolo Paulo chegava na sinagoga, seguindo o exemplo de Cristo, e ele partia para o quê? Para o ensino, expondo, demonstrando as Escrituras. Ensinando. 18 meses ele ficou em Corinto ensinando entre eles a palavra de Deus. A mais urgente necessidade na obra da igreja: ensino, ensinando, vem em primeiro lugar. A palavra deve ser ensinada. E para isso, você deve ser um estudante da palavra. Por isso que é tão importante. Eu estava essa semana meditando, e Deus falando comigo assim. É como se fosse tão nítido. João, você entende o que é? Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu comecei a pensar. Aí Deus falou assim: vamos fazer arroz? Vamos fazer bolo? Vamos fazer certo tipo de comida? Coloca o bolo no forno e diga assim: ah, bolinho, fica aí, eu tenho tempo para você. Mas não cuida não, tem um tempo. A senhora cozinheira, não é? Tem um tempo para fazer o arroz. Se passar do tempo, dá problema. Se tirar antes do tempo, tem problema também. Há um tempo. Há um tempo. Até para você se alimentar, não é? O órgão que cuida disso, o Ministério do Trabalho, disse assim, ó: 1 hora para quem está no local sem se deslocar.
1 hora de almoço. 1h30 para quem se desloca, vai e vem. Tem um tempo. O nosso corpo pede tempo. Não adianta você discutir com o seu corpo e dizer assim, eu aguento, porque você não aguenta. Quando chega a hora de você dormir, é tempo de dormir. Não adianta você... Já viu aquela criança que o pai e a mãe dizem, ó, filhinho, vai deitar, e ela fica insistindo, mas de repente tem aquela criança, né? O próprio bebê. Por que tá tão enjoadinho, chorando? Ah, tá chegando a hora de dormir. E como é bom quando ele dorme, né? Acaba com aquela enjoeira, aquela choradeira. Tempo para você dormir. Tempo para você descansar. Tem um tempo. Não adianta você insistir. Está indo contra a palavra de Deus. Contra os princípios do Senhor. Então há um tempo. E há um tempo para você estar evangelizando, para você estar falando de Cristo, para você estar comunicando a verdade da palavra. Você lembra quando Jesus chamou os discípulos dele e falou, venham, vamos tirar um tempo de repouso? E eles foram fazer um piquenique, estavam no lugar, foram para aquele lugar. O problema é que não demorou muito e tinha uma multidão chegando em volta, chegando. E o que Jesus fez? Ensinou-lhes a palavra do Senhor. Quando o tempo de ensinar se apresentar, ensine. Tem o tempo então de ensinar, começa com ele. Olha, a palavra de Deus fala que Deus prometeu um Salvador. Começou com Israel. Deus deu testemunho, os profetas profetizaram, mas veio a plenitude dos tempos e Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar. Mas se ele veio para salvar, antes de você entender o que você precisa para ser salvo, você sabe por que você precisa de salvação? E a pessoa às vezes está lá no Polo Norte, no Polo... Não, por que eu preciso de salvação? Eu preciso de salvação? Você precisa. Todos precisam, porque todos pecaram. Está na palavra de Deus, todos pecaram. Você vai lá em Adão e Eva. Este livro aqui é o livro do Senhor Deus, é a palavra dele. Provada, certificada, inerrante, infalível. Ensino. Do ensino você vai entrando na proclamação do Evangelho. Eu tenho uma boa notícia, eu tenho boas novas. As melhores notícias para impedir você de se jogar da ponte. Porque está angustiado, está faltando o conhecimento das boas novas de salvação. Cristo morreu pelos seus pecados, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Proclamando o Evangelho. Paulo fez isso em Tessalônica. E ele estava também curando. Jesus estava curando, mas vem em último lugar. Por quê? Porque o Evangelho não é só palavra, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos rapidinho a leitura desse texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Havia poder com Paulo. Poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu creio que o Deus que nós pregamos ainda hoje é o Deus de milagres, amém? Amém. Deus faz milagres. Agora note que os milagres ocupam aqui o último lugar, não tomam o lugar da proclamação do Evangelho, das boas novas, são parte dela. Primeiro ensino, Evangelho. E a obra que Deus quer fazer de cura, pode ser uma cura interior, pode ser algo
nem físico, mas emocional. E Deus vai realizar a cura. A doença emocional, ela afeta o físico. Ou não afeta? Afeta. Quando Davi estava sendo destruído pelo pecado, afetou a sua parte física. Espírito, alma e corpo. Não há como fugir dessa realidade. Espírito, alma e corpo. Eles falam mente sã em corpo são. Vai envolver também a parte espiritual. Agora vem a pergunta: como Jesus manda fazer missões? Como Jesus manda fazer missões? Está aqui no texto de Mateus 9, no versículo 38. O Spurgeon disse que esse versículo fazia ele estremecer. Aqui está o segredo para a nossa igreja, para as igrejas do Brasil e do mundo, ou, digamos, do universo. Como devemos fazer missões? Todos precisam de um pastor. Agora, muitos vivem como se não precisassem de um pastor e por isso vivem mal. Todos precisam de um pastor. Jesus sabe disso e mostra o princípio. Ele pega o versículo 37. Então disse aos seus discípulos, olha para quem está falando, a seara é realmente grande, poucos os ceifeiros. Ele vai tratar com os discípulos, ele vai dar uma responsabilidade, uma incumbência para os discípulos, porque a responsabilidade da obra de Cristo é dos discípulos, é da igreja. A missão, eu disse aqui, é da igreja. Assim, ele faz uma análise, uma observação e chega à seguinte conclusão: a obra é muito grande. Muitos precisam ouvir o Evangelho. Então, ele chama os seus seguidores e lhes mostra como fazer a obra. É magnífico. Está aqui, versículo 38. Sabe como vocês vão fazer a obra? Está aqui, ó. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Orando. Rogar não é só pedir, é pedir com insistência. Orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Este é o ponto central do mandamento de Jesus sobre a seara. Os versículos a seguir mostram a ordem direta dele, para que venhamos orar especificamente por isso. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Agora entendamos, há uma menção também desse texto em Lucas capítulo 10, versículo 2. Quem é o dono da seara? Quem é o dono da igreja? Está aqui a resposta. É o Senhor. A igreja de Deus. A seara de Deus. Você quer a igreja de Deus? O homem está tentando tomar o lugar de Deus. A igreja é do fulano. A igreja é de Deus. A obra é de Deus. A seara é de Deus. Agora a seara é grande. Lá em Lucas 10 vai falar que os campos estão prontos para a ceifa. São campos, aí está usando uma figura de linguagem, comparando a obra, a necessidade como um campo de um agricultor que precisa colher, mas ele tem uma escassez, uma necessidade de ceifeiros. E precisamos orar, pois Deus ouve e responde orações. Para que a igreja seja missionária, para que ela venha fazer como Jesus fez, ela tem que orar. Orar. Nós temos que orar. Senhor, eu estou rogando a Ti, pela nossa seara, pela nossa igreja, oração. Orar. Por isso que você vai entender o que Jesus fez
antecedendo o momento em que ele deveria fazer assim: você. Escolher os apóstolos. O que Jesus fez? Lucas capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 12. O que Jesus fez? Antes de nomear os seus 12. E aconteceu, 6:12 de Lucas, e aconteceu por aqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Essa obra não é uma obra humana, é uma obra sobrenatural. É uma obra do impossível. Por isso que o Hudson Taylor dizia: primeiro impossível, isso com Deus, depois difícil, então será feito. Quem detém os recursos, quem detém as condições, é o Senhor da seara. Por isso eu e você temos que clamar, rogar ao Senhor da seara. Você quer levar pessoas ao conhecimento de Cristo? Você vai ter que clamar ao Senhor da seara. Ou você quer ver pessoas sendo alcançadas com a pregação do Evangelho? Rogar ao Senhor da seara. Jesus passou a noite inteira em oração. E o versículo 13 vai dizer assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Amém. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, essa questão aqui é muito séria. É muito sério. Você vai ver, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo, depois da ação de graças, ele falava assim, quer ver só? Abra lá em Colossenses capítulo 1. Olha o que Paulo diz no tocante à oração em relação aos colossenses. Eu já li esse versículo umas 300 vezes, sem exagero nenhum. Colossenses, estou chegando lá. Filipenses, Colossenses. Lá no versículo 4, Paulo diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor de Deus que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste Epáfra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor do Espírito. Agora veja bem, pega lá o versículo 10 comigo. Paulo diz assim, ó: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agora volta comigo no versículo 9. O que Paulo estava fazendo em relação ao que ele desejava dos colossenses? Por essa razão, nós também, versículo 9, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que o quê? Possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo orava. Você vai ver isso com os colossenses, com o pessoal de Tessalônica, orando. Quando perguntaram para Charles Haddon Spurgeon qual o segredo do ministério da sua igreja, Deus me deu um povo que verdadeiramente orava. Orar, rogar ao Senhor da seara. Eu orei durante a semana dizendo: Deus, o Senhor conhece
as nossas necessidades. O Senhor conhece o tamanho da nossa igreja, da nossa necessidade. Eu sei que o Senhor vai preparar o dia, o clima e tudo quanto nos é necessário. E sexta-feira, o que eu faço aqui no sábado, eu estava fazendo na sexta. Eu falei, Deus, estamos limpando, mas eu sei que é possível dar uma ventania e sujar tudo o que está sendo feito hoje, na sexta-noite. E você imagina que quando a chuva chegou, ela chegou mansa, sem vendaval, mas naquela sexta, um terrível vendaval, que não fugia no controle de Deus, estava acontecendo lá em Bonito, como é que chama? Rio Bonito, Iguaçu, lá no Paraná. E eu aqui dizendo, Deus, estamos limpando. Mas sendo do querer do Senhor, nenhum vento vai sujar. E não sujou. Amém. E não sujou. Misericórdia de Deus, amém? Amém. Misericórdia de Deus. Agora, o que aconteceu lá, Deus tem todo o recurso para que aquela cidade seja reconstruída. Agora, resta saber se eles vão clamar a intervenção de Deus. Rogai ao Senhor da seara. Orem. O apóstolo Paulo orava. E também queria que orassem por ele, lá em Efésios capítulo 6, depois de apresentar as peças da armadura. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. E Paulo fala assim, no versículo 18, depois de falar da última peça da armadura, que é a espada do Espírito, no versículo 18, Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui não é santo de imagem, não, é santo, é gente mesmo, é gente separada, santificada. E versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Você quer investir em igreja de missões? Quer fazer a obra missionária? Eu sei que você quer. É oração, é rogai ao Senhor da seara. Por isso que quando vocês falaram de missões, eu comecei a estudar a obra missionária de Jesus. Eu comecei a orar e Deus disse, o que você está fazendo? Faça algo por 30 minutos à noite para mim. Eu disse, eu não quero. Eu estou muito ocupado. Eu já falei isso para o Eugênio há 3 anos atrás, quando ele me convidou para o rádio. Eu não quero. E eu fiquei pensando, 30 minutos. E Deus dizendo, eu te dei a condição, você tem voz, você estudou, você tem preparação. E eu disse, e o que eu vou fazer? E aquele foi chegando, isso era domingo, era segunda-feira. Que dia é hoje? Dia 15, começa hoje! E lá estava eu à noite começando. E quando surgiu a necessidade de fechar uma porta para continuar uma abertura de uma outra, eu disse, Deus, como vai chamar? Eu não tenho nome. Ele disse, vai chamar sim. Aí eu fiquei 2 dias tentando mudar o nome. E pesquisei o que eu pesquisei, é comunicações da palavra. Eu disse, como vamos fazer? E agora? É igual a outro? Não, muda tudo. É segunda isso, terça isso, quarta isso, quinta isso, sexta isso. O que a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses? Fiel é o que chama, o qual também fará. Oração. Nós pensamos que o recurso é a pessoa. Não,
aí ele tem tempo. Então, ele vai fazer, porque ele tem tempo. Irmãos, entenda. Deus não chama preguiçosos. O que Moisés estava fazendo quando Deus o chamou? Estava com as ovelhas, estava ocupado. Quando teve a visão de Deus. O que José estava fazendo? José do Egito. Quando Deus o chamou para ser o governador do Egito, ele estava trabalhando na prisão, ajudando naquela prisão, e estava preso injustamente. Mas em vez dele ficar sofrendo como um coitadinho no canto, ele disse assim, Deus falou, moveu o carcereiro, usa esse jovem, olha o potencial dele, que eu dei para ele, usa esse jovem. E José cuidava dos presos, por isso que tinha contato com os presos. Você imagine que até revelação de sonho, ele foi usado. E até comoveu o coração dele, porque ele sabia que aquela revelação vinha de Deus, e aquele copeiro ia retornar no posto dele, e falou, lembra de mim. Mas Deus falou, só vai lembrar quando for a hora, porque tudo tem um tempo. Tem um tempo. E o mesmo Deus que levou José a sonhar, é o mesmo Deus para cumprir o propósito dele. Hoje falo, Deus, eu ainda não sei na totalidade o que o Senhor quer de mim. Mas se o Senhor me levar, eu estou orando agora, Deus, se o Senhor abrir as portas para uma emissora, pode ser a RTM, pode ser a Transmundial, eu vou. Se for até uma rede de televisão, eu vou também. Deus levando, eu vou. Eu quero ser usado, eu quero apresentar a capacidade que Deus me deu. Aos 11 anos de idade, eu nem era convertido, mas já fui despertado. Eu queria ser um comunicador. E que privilégio nós temos de comunicar a palavra do Senhor. Agora, entenda, eu não vou concluir hoje. Mas você vai começar orando para que Deus envie trabalhadores. No próximo mês, tem mais 2 pontos. O segundo vai te impressionar, na área de oração. E o terceiro vai esmagar você, esmaga cada um de nós, nessa questão da oração. No terceiro você vai descobrir, na questão da oração, algo que vai mexer com você, porque mexeu comigo. Você começa orando para que Deus envie trabalhadores. Deus envie trabalhadores. Esse é o primeiro ponto de 3. E o primeiro tem 3. É quase igual à Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A oração tem 3 pontos. O segundo ponto deve ter 3 também. O terceiro deve ter 3 também. Que as 3 maneiras de nós realizarmos missões. Mas começa orando. Começa orando. Porque aquilo que vem de Deus traz paz, traz confirmação e acontece. Primeiro é impossível, depois difícil, então será feito. Então, os exemplos aí. O mesmo Deus que chamou Hudson Taylor para pregar o Evangelho, usou Hudson Taylor pregando a palavra para chamar Amy Carmichael. E o mesmo Deus chamou Amy Carmichael, levou ela a escrever o Clamor do Sangue. E o Clamor do Sangue tem levantado muitos e muitos que têm vindo para a obra. João 4,35, os campos estão brancos para a ceifa, mas são poucos os ceifeiros. Tem sido o texto que Deus tem falado a muitos corações. Eu conheço pregadores da palavra que foram chamados, e você vai orar os textos que eles foram chamados. Que eles foram chamados. Na minha chamada, eu estava lendo os Senhores da Terra, em lágrimas. Mas eu entendo que desde o ventre da minha mãe, Deus me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1,15. Eu fui chamado por Deus. Se você me conhecesse na infância, se você conhecesse a minha adolescência, eu fui um garoto que tinha o pior português que você possa imaginar. Porque eu tinha mania de criar palavras. Era um tal de arroz era assim, anteriormente. Eu sempre tive uma mania de criar palavras. Falava tudo errado. Um péssimo português. No meu início de ano escolar, eu fui para a fileira dos que não conseguiam acompanhar.
eu tinha uma imensa dificuldade de aprender. Eu não sei se a dificuldade era maior do que o meu desejo, mas de vez em quando eles entravam em briga. E eu sentei naquela fileira. Eu repeti o primeiro. Eu quase repeti o segundo. Eu sofri na segunda vez que eu fiz o primeiro, eu quase repeti. Quando eu fui para o segundo, eu sofria. E quando eu estava na segunda série, eu queria tanto memorizar. Eu não conseguia. Eu lutava. Mas de repente, quando começou o ano de 79, aconteceu um furacão na minha mente. Aconteceu algo que foi inexplicável. De uma mente com dificuldade, uma explosão aconteceu, eu nunca mais fui o mesmo. Depois veio a conversão. Eu com 12 anos estava dando aula. Eu fui fazer datilografia. Se me perguntasse se eu queria estudar aquilo, eu teria recusado. Mas eu fui porque não tinha como falar não. Naquela época era assim. A liderança falava, você vai fazer tal curso. Te coloquei. Eu cheguei lá, olhei para aquilo lá. O que é isso? Eu tinha 12 anos. Eu vi jovens, eu vi senhores, eu vi senhoras. Quando deram a cadeira para que eu sentasse e alcançasse a máquina, não alcancei, devido ao meu tamanho. A professora, que também era de pequena estatura, falou, não, deixa ele comigo. Deu um travesseiro, eu sentei em cima de 2 almofadas. E a professora era pequenina, ela falou assim, ela nem perguntou se ela podia me chamar de baixinho, mas ela me chamava de baixinho, e de repente todo mundo no curso me conhecia, eu era o baixinho. Baixinho, eu nunca me importei com aquilo. Ela baixinho, baiano, nunca me importei com aquilo. Eu fiz o curso com muita dificuldade, finalizei com nota 5, e ela disse para minha família, eu gostaria que ele trabalhasse comigo. E quando ela disse isso, eu falei, já sei, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou treinar até eu conseguir desenvolver. E eu treinava, ensinava, e quando você começa a ensinar, aí você aprende de verdade. E quando eu comecei a ensinar, um chama aqui, outro chama dali. Eu lembro quando eu fui ensinar uma jovem cujo pai dela, estrangeiro, americano, desenvolvia o trabalho missionário no Brasil. E quando ela ficou sabendo que eu recentemente havia recebido Cristo como Senhor e Salvador, ela perdeu até a vontade de estudar naquela tarde de 1981. Interessante. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Até hoje eu estou tentando aprender com ele. Eu disse, Deus, me ensina, me capacita, me ensina a comunicação, me ensina. Eu tenho o entendimento que Deus tem me dado uma graça. E talento, amado, tolo você de esconder. O mundo quer que você esconda o seu talento. Não apareça. Você já percebeu isso? Não apareça. Quem ganhou 5 fez o quê? Foi público. Foi negociar. Onde é que você negocia? Escondido? Não, você vem a público. Você se expõe. Só que quem se expõe leva a chibatada. Paulo levou muita chibatada, por quê? Porque ele se expôs. Você acha que Paulo, quando chegava a pregar, ele entrava numa cidadezinha pequenininha? Não, se pudesse. Por que você acha que São Paulo chama São Paulo, né? Ele falou, Paulo, você sempre pregou em cidade grande, para que dos grandes centros viesse para o interior. O que aconteceu em Tessalônica? Então Deus falou, Paulo, vou dar uma cidade para você no Brasil que vai ter o seu nome. E é uma capital. É grande São Paulo. Ninguém fica envergonhado de falar que se perdeu em São Paulo, não é? Eu já me perdi em Araçatuba, imagina São Paulo. E teve um pastor uma vez, graciosamente, muito obrigado ao pastor Elbio. Elbio. Não, Elbio, é verdade, Elbio, estou trocando o nome dele. Pastor Elbio me pegou lá em São Paulo, falou, vamos dar uma volta em São Paulo, tudo por conta dele, né? E andou comigo pelo Vale do Anhangabaú, pela Praça Dom Pedro, e vamos aqui e ali, lugar, estava chovendo, mas chuvinha mansa, e andamos, eu tirei foto, obrigado, andei por São, é grande, eu olhava assim, falava assim, meu Deus, no primeiro momento eu parto desse lugar, estou com saudade da minha Barretos, minha Barretos, eu tinha um lugar lá para mim me hospedar, bairro Saúde, quem conhece São Paulo sabe onde é a Saúde, né? E eu já, com um pouquinho que eu já estava até gravando os lugares.
Na segunda vez que eu tinha que ir para a igreja lá, eu já estava sabendo até o caminho da igreja. Eu não posso ficar muito tempo num lugar que eu já pego um gosto para aprender. Né? E é coisa assim. Mas São Paulo é grande. E quando eu vejo, apóstolo Paulo, Deus deu com o teu nome uma capital. E que capital, né? Que capital. São Paulo ia para os grandes centros fazer a obra de Deus. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Eu achei que eu ia fazer os 2 pontos, mas vai ficar para a mensagem do mês que vem ainda, em Mateus 9, 35 a 38. Quando Deus me levou a fazer o programa no rádio Evangelho em Seu Lar, eu conheci o Areu. Mas o Areu era idólatra. Ele não abria mão da imagem que ele cria. Mas o Areu até era muito generoso. Ele me convidava, passa em casa. Quando eu acabava o programa, vem comer frango frito. E eu ia lá e me deliciava comendo os frangos que ele preparava. Não demorou muito tempo. Deus salvou a esposa do Areu. Veja bem, um semeia, o outro colhe. Mas Deus é quem dá o crescimento. Um dia eu encontrei o Areu, muito tempo depois. E hoje, dia que o Célio que ele vier aqui para dar o testemunho dele, vai falar: começou no programa do rádio. Ele gostava do programa, mas ele não queria abrir mão da idolatria. Mas Deus fez a obra. E ele me falou isso. Acho que a Célia estava comigo no dia, na banca de fruta que ele estava vendendo. Ele dando testemunho. Amados, sede firmes e constantes, sempre abundante no Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão, não é inútil. Eu estou pregando aqui agora para vocês e para tantos outros, e a mensagem vai depois para muitos. Eu tenho quase 300 grupos. Eu publico mesmo, não quero saber. E se eles publicarem, vai chegar para as pessoas. Porque o Evangelho tem que chegar até onde a pessoa está. O Evangelho chegou no meu país, no meu estado, na minha cidade, no meu bairro, e estava só a alguns metros da minha casa. É só eu sair assim em linha reta, dar fazer o S do Sena, dar uma contornada assim na Travessa Helicina, e eu chegava na esquina da Messias Gonçalves, 185. Ali estava a igreja. Aliás, eu conheci a igreja antes de começar a frequentar, porque eu tinha um pé de goiaba ali, eu ia buscar brotos de goiaba para levar para casa para remédio. E ali estava a igreja. E um dia eu conheci o filho do pastor, conversei com o filho do pastor, e houve a oportunidade para que ali eu chegasse e Deus me alcançasse. Então há essa condição. Mas tudo é, você quer fazer missões? Oração. Rogai ao Senhor da seara. O que será essa igreja em tempos futuros? Vai ser o resultado de um povo que ora perante Deus. Quando é que você vai orar perante o Senhor? Qualquer momento. Surgiu a oportunidade, está andando na rua. Opa, lembrou da seara, lembrou do Senhor da seara. Senhor, estou falando contigo. A seara precisa de obreiros, precisa de trabalhadores. Eu sei que o Senhor tem os trabalhadores. Estou orando ao Senhor pela obra da seara, porque é a seara do Senhor. A seara do Senhor, como a igreja é a igreja de Jesus. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus, pelo poder, pela autoridade da Tua palavra, Senhor. Obrigado também por esse compromisso que a nossa igreja tem abraçado para com a obra missionária. Deus, tem Meire, tem Celinha em Rondônia. Tem o compromisso da nossa igreja em orar por elas, em estar com elas em oração, em contribuir para missões. Abençoe, Deus, e dá-nos aquele ânimo, aquela disposição que não é energia física, não é energético que se compra nesses lugares, artificial, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Senhor, é a obra do Senhor. Pai bendito, confirma essa obra com a nossa igreja,
com o nosso povo, Senhor, com o povo da transmissão, Pai, e todos os grupos em que essa mensagem chegará, que ela chegue na capacidade, no poder do Senhor, que a obra seja feita para a Tua honra e Tua glória, Deus. Nos abençoe, Pai. Amanhã eu tenho a cirurgia, Deus, e eu quero, Pai, que aquele homem, meu conhecido, meu amigo, que já tive a oportunidade de testificar de Cristo para ele, que, ó Deus, ele tenha sede pela palavra do Senhor, que ele venha desejar ouvir das boas novas, ouvir da palavra do Senhor. Trabalhe na vida dele, Deus. Eu estou orando por isso e quando deu certo do plano, eu entendo que o Senhor tem um agir para com o Roberto, Deus. Para com a família dele, Deus. Um dia nós oramos pela filhinha dele, que era um bebê, e estava a esposa muito aflita, porque ela estava fragilizada, o corpinho fraco, não conseguia quase mamar. E nós oramos perante o Senhor. E o Senhor restaurou fisicamente aquela criança. Hoje é uma jovem, uma profissional no trabalho com o Pai. Deus não foi em vão. O Senhor conhece e toma providência de tudo. Eu oro no nome de Jesus, dando graças por tudo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assentai-vos. Tenham todos uma ótima semana. Deus os abençoe.